E aí, pessoal, tudo bom? Seguimos para mais uma aula remota, materiais de construção mecânica. Vamos falar de diagrama de fases binário. Espero que vocês já tenham visto a aula de diagrama de fases unário, tá? Que a gente fala de uma substância só, na troca de fases delas, né? Mudança de fases, usado líquido, sólido, líquido gasoso, gasoso, sólido. Então, nós falamos um pouquinho de cada troca de fases aí. Espero que vocês já tenham visto essa aula. Então, nós seguimos para o nosso segundo momento, falando um pouquinho sobre o diagrama binário agora. Beleza? Bom, o diagrama binário ele tem uma característica bem diferente do diagrama unário, tá? E nessas características diferentes aí, entre elas, nós temos uma curva de mudança de estado físico do sólido para o líquido, que ela não é contínua, ela não é uma linha reta. Você forma aqui um intervalo de temperaturas, tá? Então um exemplo aqui, esse diagrama, é um diagrama muito comum, chamado sistema cobre-níquel. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui para vocês. O sistema cobre-níquel aqui, ele é chamado de um sistema isomorfo. O que é um sistema isomorfo? Ele tem uma solubilidade completa dos dois participantes da reação, da liga, né, dessa mistura. Essa liga metálica, basicamente. Então, vamos lá. Ó. Nós temos duas linhas, tá? Uma linha chama linha sólidos, a outra linha chama linha líquidos. O que significa isso daqui? Bom, uma linha, ela separa o sólido de uma fase intermediária aqui. Então, nós temos o sólido, tá? Uma fase intermediária, que é um pouco de líquido mais sólido, que é aqui o sólido alfa, e uma fase somente líquido, tá? Então nós temos essas duas linhas aí interceptando essa mudança de fase, tá? Essa mudança de estado físico. Bom, do lado de cá, o que nós temos? Nós temos o cobre, tá? Aqui nós temos somente cobre, 100% cobre, nesse ponto aqui. E do lado de cá nós temos 100% níquel. Então, conforme a concentração do níquel vai aumentando, a concentração do cobre vai diminuindo proporcionalmente. Por exemplo, ó, nessa posição aqui, ó, 20. O que significa esse 20? Esse 20 significa 20% de níquel, beleza? E 80% de cobre. Significa que o cobre perdeu 20%, certo? Então, esses 20% aqui, 20% de níquel e 80% de cobre. 60% de níquel e 40% de cobre, e assim por diante, tá? Então essa concentração aqui de baixo, nessa linha de baixo aqui, é a concentração dos dois ao mesmo tempo, do níquel e do cobre. Tá dando para entender? Depois, nós temos aqui a nossa mistura, né? Um pouco de líquido e um pouco de sólido, e aqui, da linha líquidos para cima, nós temos somente líquidos. Beleza? Aqui nós temos a temperatura, tá? A temperatura na qual acontece essa transformação, tá? A temperatura na qual acontece a troca, a mudança de sólido para líquido. Beleza? Então aqui, por exemplo, ó, quando eu tenho 100% cobre, eu tenho uma mudança de estado físico no ponto exato de 1085 graus Celsius. Se eu tenho somente níquel, eu tenho uma mudança de estado físico no ponto exato de 1453 graus Celsius. Então, esses dois pontos aqui são os pontos exatos. Por que eles são exatos? Porque aqui você não tem misturas. Aqui você tem apenas substância pura. É nesse meio aqui que a gente vai trabalhar. Tá? É esse meio aqui que nos intriga. O quanto você tem em cada um. Tá? Bom, nós vamos falar mais um pouquinho disso aqui mais pra frente. Uma regrinha pra gente aprender a estudar isso. Beleza? Bom, é interessante, por exemplo, aqui, se a gente usar uma concentração conhecida. Uma concentração aqui de 40%. 40% de quem mesmo? 40% de níquel para 60% de cobre. Tá? Nessa porcentagem aqui, nessa proporção de 40 a 60, o que você tem aqui? Você tem que
você vai aquecendo essa mistura, Na hora que atingir 1230 graus, começa a mudança de estado físico. Ele começa a derreter. Essa liga começa a derreter. Só que ela não derrete completamente. Por quê? Porque você não tem uma substância pura, você tem uma mistura. Então a temperatura continua subindo. Nesse intervalo aqui você tem uma mistura de líquidos com sólidos, tá? Um pouquinho de matéria líquida, um pouquinho de matéria sólida. E na temperatura de 1290 graus, toda a sua solução líquida, toda a sua mistura aqui de sua liga metálica se transformou em líquido. Beleza? Deu para entender isso daqui? Então você tem uma diferença de temperatura, não acontece tudo na mesma temperatura. Tá? Igual uma substância simples. Olha aqui, ó. 100% cobre. A mudança acontece exatamente nesse ponto, de 1085 graus. O que não acontece numa substância, numa mistura, numa liga metálica. Show? Beleza? Tranquilo? Bom, além disso, aí vamos dificultar um pouquinho a vida, né? Porque a vida não é só de flores. Além disso, nós temos algumas outras informações que a gente pode retirar de um diagrama de fases binário. Tá? Quais são essas informações importantes aqui? A primeira delas é em qual fase que vai estar presente aquela liga sua metálica que você está analisando. Para isso a gente precisa determinar ali a composição dela e a temperatura que você quer analisar. Essa parte aqui tá tranquilo. É bem simplesinho, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Essa segunda parte aqui dá uma complicada na nossa vida, que fala, na verdade, uma outra coisa que a gente pode retirar, né, dessas informações, é que em termos das concentrações dos componentes, nós determinamos aqui a concentração de cada componente em cada fase. Cada componente em cada fase. Tá? Então essa que é a parte mais difícil. Quando a gente tem uma mudança de estado, vamos voltar aqui esse slide rapidinho aqui, ó. Um exemplo, ó, se você tem uma temperatura, aqui está 1230, 1290, vamos colocar um intermediário aqui, 1250, por exemplo. A 1250 graus, uma solução 40-60, 60-40, né, 60 de cobre e 40 de níquel, você vai ter aqui uma parte, nessa temperatura, uma parte dela já está sólida. Desculpa, já está líquida. E uma parte dela continua sólida. E baseado nesse diagrama, a gente consegue calcular quanto dela está sólida, quanto dela está líquida, e aqui nesse meio, quanto dela é cobre, quanto dela é níquel. Entenderam? Isso aqui é muito legal. É muito legal. Um pouquinho difícil, mas é muito legal. Mas tem uma regra da alavanca que facilita bastante a nossa vida. Beleza? Seguimos, então. Bom, vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto é determinar aí a condição, né? A condição daquela posição que você está analisando, não é mesmo? Então, vamos lá. Primeira parte, a parte dos pontos. Aqui eu coloquei 3 pontos. Na verdade, já está no material. Aqui tem 3 pontos, tá? O ponto 1, ponto 2 e o ponto 3. O que esses 3 pontos aqui influenciam para a gente? Tá? Esse ponto 1, eu tenho uma temperatura de 1100 graus. Então, tá aqui, ó. Uma temperatura de 1100 graus, numa concentração de 60-40. 60-40 de quanto? 60 de níquel, 40 de cobre. Beleza? Aqui, ó, já tá. Essa escala, pessoal, é sempre para o níquel. Lembrando que aqui nós chegamos no 100% níquel. E aqui nós estamos no 0% níquel ou 100% cobre, tá? Cuidado aqui. Isso aqui pega bastante a gente. Bom, nesse primeiro ponto, 60% níquel, 40% cobre, beleza? Temperatura de 1100 graus. O que a gente tem aqui? Uma mistura sólida. Simples assim, sem estresse, sem problema nenhum. No ponto 2, o ponto 2 aqui, ó, nós temos uma concentração 30 de níquel, 70 de cobre, uma temperatura de aproximadamente aqui uns 1200 e poucos, tá? Nós temos aqui ó, 1210 graus, tá? Então você tem uma concentração, então tá vendo? É a composição. Composição, temperatura, é o par que a gente precisa para determinar as fases que a gente tem. Que fase que a gente tem aqui? Nós temos uma fase intermediária, tá? Aqui nós temos uma parte líquida e uma parte sólida. Beleza? Aqui nós temos exatamente a temperatura de derretimento desse sistema. E por último, aqui em cima, nós temos quem?
nós temos uma composição 40-60, 40 de níquel, 60 de cobre, numa temperatura de 1400 graus. Beleza? Então, resumindo, no ponto 1, você tem apenas uma fase líquida, apenas uma fase sólida. No ponto 3, você tem apenas uma fase, que é a líquida, e no ponto 2 você tem duas fases, que é uma parte sólida, uma parte líquida. Beleza? É essa a primeira informação que a gente tira desse gráfico aqui. Tudo bem? Seguimos. A outra parte, nós temos aí uma relação de concentração, tá? Então essa regra que eu vou mostrar para vocês é a regra da alavanca. O que é a regra da alavanca? Você vai determinar uma temperatura. Então nós determinamos aqui a temperatura de 1210 graus, aquela segunda opção. Ponto 2, basicamente, ó. Ponto 2 aqui, tá? Então ponto 2, nós vamos relacionar exatamente esse ponto 2 aqui, ó. 1210 graus, 30 de níquel, 70 de cobre. Beleza? Então, ó, 1210 graus, e aqui nós estamos exatamente no meio aqui, tá? No 30 de níquel, 40 de cobre. Beleza? Aqui você vai pegar esse ponto e você vai traçar uma horizontal encostando nas duas linhas, na linha sólidos e na linha líquidos, tá? Lembrando que a linha sólidos, abaixo da linha sólidos você tem todo mundo no estado sólido, acima da linha líquidos você tem todo mundo no estado líquido. E no meio você tem duas fases, líquido e sólido. Beleza? Então você analisou esses dois pontos de intersecção, beleza? Você vai traçar para baixo, com uma régua, duas linhas paralelas até encostar no eixo do X, para ficar desse jeito aqui. Para que a gente precisa disso? A gente precisa disso para medir, tá? A gente precisa dessas medidas. Eu preciso saber qual ponto que essa intersecção aqui representa, e eu preciso saber também qual ponto essa intersecção aqui representa. Tem hora que eu não vou conseguir fazer isso com exatidão, tá? A gente aproxima esses valores, não tem problema, porque aqui a gente está dando só uma porcentagem, tá? Então, se der uma diferencinha aí, não tem crise não, tá? Mas se pegar uma régua também, você consegue fazer isso direitinho. Beleza, por enquanto? Tá tranquilo? Bom, que nós teremos ali então? Nós teremos 3 pontos, né? Esse CO, cadê meu mouse? Sumiu aqui. Esse CO aqui, ó, esse ponto CO é chamado de composição global, que é a composição real aqui da sua mistura, tá? E esse Cl é a composição líquida, e o C-alfa é a composição sólida. Beleza? Então, ó, composição líquida, composição sólida e composição global. Beleza? A composição global, quanto que vale? 30. Não é que a gente já tinha visto? 30, 70. Beleza? Acabei não anotando aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo fazer aqui do lado. Composição global. 30, 60. Vou colocar assim, ó. Beleza? Isso aqui é a composição global. A composição líquida, ela vai ser quanto? Aproximadamente aqui 20, aqui é 20, aqui é 30, 25, uns 23, tá dando aqui 22 a 23, tá? Vou colocar 22. 22. Se ele é 22 de níquel, ele vai ser quanto de cobre? 22,78, né? Que tem que totalizar o 100. Nossa, tá péssimo isso, né? Vou parar. E nós temos a última composição, que é a composição sólida. Essa composição sólida ela vai dar quanto aqui? Bom, aqui está dando uns 44, 45 mais ou menos, tá? Então aqui, ó, composição sólida, aproximadamente 44, 45. Vou colocar 45. 45, se é 45 de níquel, vai ser quanto de cobre? Vai ser 55, não é mesmo? Melhorou um pouquinho aqui, 55. Então essas daqui são as 3 composições que nós temos nesses 3 pontos. Aqui sendo a composição global, então aqui é o CO. Aqui é o CO. Aqui é a composição líquida, que é o Cl. E aqui é a composição sólida, que é o C-alfa. Tá?
Já está difícil de escrever qualquer letrinha aqui, imagina escrever um alfa, né? Então vou colocar aqui só um A. Beleza? Show de bola. Bom, depois disso aqui tudo, então, determinamos as concentrações. Concentrações, as composições, melhor dizendo, em cada um desses pontos. O que ele quer dizer, então? Que de líquido, na parte líquida aqui, nós temos uma concentração de 30, 22,78. Então, essa porção que está líquida aqui, ela está 22,78. A porção que ainda está sólida, ela está 45,55. E a porção aqui global, né, que seria como se fosse uma média disso aqui tudo, estaria 30,60, que é onde nós pegamos para calcular mesmo, tá? Bom, agora, isso aqui é composição. Agora, dessas composições, nós vamos determinar a quantidade de frações dessas fases, tá? O que seria a quantidade de frações? Então, ainda naquelas retas paralelas que você traçou, você vai determinar o seguinte, você vai fazer uma outra linha paralela, que agora também do ponto global aqui, da composição global, e você vai enumerar, dar 2 nomes para eles, tá? Colocamos RS aqui, que já está na apostila para não ficar confuso, tá? Então aqui é o R, aqui é o S. Se você quiser saber dessa fração aqui, ó, dessa porção aqui, quanto dela, olha que interessante, pessoal, da fração que está mista, sólido e líquida, tá? Não estou falando dessa parte de baixo, não estou falando dessa parte de cima. Eu estou falando somente daquilo que está líquido, só isso aqui. Então, uma parte, lembrando, pessoal, que você está derretendo uma liga metálica. Uma parte dela está líquida já, uma parte dela está sólida ainda e uma parte dela está em 2 fases. É essa parte que está em 2 fases que eu quero saber, tá? Essa parte que está em 2 fases aqui, eu quero saber quanto dela é cobre e quanto dela é níquel realmente. Eu sei que globalmente, a média dela é 70-30. Mas e na realidade? Isso aqui vale quanto, tá? Então aí a gente usa uma expressão muito simples. Só que ela é invertida, tá? Então vou explicar para vocês aqui, ó. Eu vou colocar um desses dois. Vou colocar aqui o R dividido pela soma do RS para descobrir se ele for sólido. Tá? Para descobrir quanto que é sólido, eu uso o R, eu uso do lado esquerdo. Para eu descobrir qual que é a fração líquida, eu uso o lado direito. Tá? Ela é invertidazinha essa conta aqui, tá? Então, olha só, se eu quero saber qual a fração que está sólida, eu uso o lado esquerdo. Se eu quiser saber qual fração que está líquida, eu uso o lado direito, tá? Então, olha só. Aqui eu coloquei isso aqui é a regra da alavanca que eu estava dizendo para vocês. A fração líquida. Esse WL significa fração líquida. Fração líquida, eu falei para vocês que de líquido a gente usa qual lado? O lado esquerdo ou o lado direito? O lado direito, na linha sólidos. Tá? Então, para saber a fração líquida, eu uso S sobre S mais R. Que basicamente aqui é, né, a diferença aqui do lado direito pela soma das 2 diferenças. Tá? Isso aqui acho que está dando para entender ainda ou não. Tá tudo tranquilo? Se não tiver, depois manda uma mensagem aí que a gente vai gravando outros vídeos para ajudar e melhorar isso, tá bom? Então nós vamos ter uma conclusão dessa composição aqui, tá? É uma das formas de resolver. Mas nós temos outras maneiras de resolver isso também, tá? No finalzinho do vídeo, não preparei aqui agora nessa apresentação, então no final eu acrescento uma resolução de exercícios, tá? Um exercício resolvido para vocês, beleza? Mas, não, ou melhor, vou postar esse vídeo e depois eu posto outro vídeo resolvendo exercícios, tá bom? Vai ficar mais fácil assim. Então, vamos lá. E é justamente nessa parte que nós vamos pegar para resolver exercícios, tá bom? É nessa parte que vai me pegar para resolver, beleza? Bom, esse tipo de gráfico que a gente acabou de ver é o gráfico isomorfo, que nós falamos agora mesmo. É diagrama de fases isomorfos. Mas agora nós temos o diagrama de fases anisomorfos. Esse diagrama de fases anisomorfos, ele já é um pouquinho mais complexo, mas ele é bem interessante também. Agora que a gente pegou o jeito de diagrama de fases, não tem nada mais muito absurdo mais não, tá?
É mais analisar aqui quais são as fases, a técnica da alavanca a gente vai resolver para vários deles, vou fazer exercícios com vocês. Então, é mais aqui, pessoal, entender o comportamento de algumas substâncias que têm duas fases, tá bom? Então, vou postar para vocês aqui agora um diagrama de uma liga metálica, ó, de prata e... tá errado, hein? Essa daqui é prata e cobre. É cobre e prata. Vocês me desculpem, tá, pessoal? Aqui, ó. Aqui é cobre. Tá errado. Cobre é Cu. Tá? Vocês me perdoam aí, tá? Beleza. Então aqui eu tenho cobre, a composição de cobre, e aqui a composição de prata. Lógico que isso também é proporcional. Se você aumenta o cobre, você diminui a prata. Se diminui a prata, aumenta o cobre. Aqui tá embaixo, tá, ó. Aqui embaixo tá certo, ó. É cobre, tá certo, ó. Eu tinha me perdido aqui. E... beleza. Então aqui que eu tenho 100% cobre, aqui que eu tenho 100% prata. Vou mostrar aqui com o laser que ficou mais fácil. Aqui eu tenho 100% cobre, igualzinho a outra. Então aqui, ó, a curva solvos, que é uma curva nova que eu vou apresentar para vocês, a curva sólidos e a curva líquidos, tá? Então basicamente o cobre ele passa do sólido para o líquido nessa temperatura aqui, então aproximadamente 1095, 1096 graus. Aqui você tem 100% prata, tá? 100% prata, o que é? Nós temos aqui, ó, somente prata, então a prata ela passa para o estado líquido a aproximadamente aqui 1750 graus. Beleza? Então a gente tem aqui o que? 100% prata, 100% cobre. Beleza? Conforme aumenta a concentração de prata, diminua a concentração de cobre, eu vou tendo essas características aqui desse gráfico. Vamos lá, vamos apresentar cada um de vocês, tá? Bom, a princípio, você tem 3 regiões monofásicas. O que é isso aí? Com uma fase só. As 3 regiões monofásicas são só essas daqui, ó. A região alfa é uma fase só, tá? Que é só uma substância alfa. A fase beta, que é um sólido também, somente uma fase. E a fase líquida. Então você tem somente essas 3 fases monofásicas. Todo o restante aqui é bifásico pra gente. Todo o restante. Tá? Então olha só. Vou mudar de cor para ficar... opa. Vou mudar um pouquinho de cor aqui. Beleza? Então vamos lá. O que nós temos aqui para a gente continuar analisando? Aqui embaixo eu tenho uma mistura de fases, que seria aqui o alfa mais beta. Alfa mais beta seria aqui uma composição da cobre com a prata. Aqui nós temos a curva líquidos, que é a curva que tudo acima dela é líquido, tudo acima dela é líquido, e essa é a única característica que a gente tem. A curva sólidos, tudo abaixo dela é sólido. Então aqui tudo isso aqui é sólido. Tá? Tudo isso daqui é líquido. Aqui, ó, essa curva sólidos, ela se aplica aqui também. Essa curva aqui também é a curva... opa, errei. Essa curva aqui também é a curva sólidos. Então aqui nós também temos uma curva sólidos aqui. E nós temos também uma curva nova, que é a curva solvos, que é a curva de solubilidade. Tá? É o máximo, é o limite de solubilidade do cobre na prata ou vice-versa, tá? Então aqui ela se aplica aqui e aqui. Então vou colocar aqui o laser para mostrar direitinho. Ela se aplica essa curva solvos. Essa curva solvos se aplica aqui e também se aplica aqui, tá? Então aqui o limite de solubilidade da prata no cobre e aqui o limite de solubilidade do cobre na prata. Beleza? Por isso que aqui você tem um sistema monofásico, porque tudo aqui dentro está completamente dissolvido. Tudo aqui dentro está completamente dissolvido, ou seja, toda a prata que você tem aqui nessa região está completamente dissolvida no cobre. Todo o cobre que você tem aqui nessa região está completamente dissolvido na prata. Tudo que está aqui nesse meio não está completamente dissolvido. Entenderam? Beleza?
É isso aí, embaçadinho, né? Mas é gostoso, vocês vão acostumar. Por enquanto, mais ou menos isso, né? Então, esse limite de solubilidade aqui, ele faz uma fronteira, né? Do alfa mais beta com o alfa e do alfa mais beta com o beta. Tá bom? Tá tranquilo por enquanto? Pois aí, voltando, que eu vou fazer alguns exercícios com vocês num próximo vídeo, tá bom? E aí nós temos um outro ponto, que é esse ponto aqui. Ele é chamado de ponto invariante ou ponto eutético. O que esse ponto aí é? Bom, você tem uma determinada temperatura, né? Uma temperatura chamada, inclusive, temperatura eutética. E nesse ponto aí, o equilíbrio do sistema ele é invariante, ou seja, aqui é como se fosse o ponto duplo do sistema, tá? Onde com uma pequena variação de temperatura, você pode ter líquido e sólido, tá? Ou você pode ter os dois ao mesmo tempo, tá? Líquido e sólido ao mesmo tempo. Isso aqui é um ponto bem interessante, tá? Você pode ter um misto de fases, assim, estupendo aqui nessa região. Beleza? Bom, os cálculos nós vamos fazer depois somente exercícios para a gente colocar isso aqui tudo em dia. Beleza? Bom, para a gente finalizar, na verdade não vou nem finalizar, coloquei um desafio aqui para vocês, tá? Isso aqui é uma curva chumbo e estanho, tá? E eu quero que vocês agora, antes de mais nada, vou parar o vídeo aqui, eu quero que vocês, por conta própria, sem utilizar, pode utilizar, lógico, tudo que nós conversamos aqui, mas sem eu responder isso aqui, eu quero que vocês identifiquem todas essas regiões aqui pra gente, tá? Ponto eutético, curva solvos, curva sólidos, curva solvos de um lado, solvos do outro, curva líquidos, e é isso daí, beleza? Essa daqui vai ficar como desafio para vocês, em outro momento a gente resolve juntos também, beleza? Bom, pessoal, utilizei alguns materiais para preparar essa aula aqui para vocês, tá? Estão eles aí, citados devidamente, para que nós tenhamos aí um vídeo bem utilizado por vocês também. Bom, galera, eu espero ter ajudado, espero que vocês possam contar comigo sempre que precisar, podem mandar recado por onde vocês quiserem, nas redes sociais, no AVA, onde for melhor para vocês. Beleza? Um grande abraço a todos, até a próxima.